A ideia da cena, né, que eu queria, né, vou ter que explicá-la, né? Ela está desesperada procurando o filho que havia sumido. Dentro dessa série que a gente está falando de mundo invertido. E a luz é uma evidência de que ele está vivo. É como se fosse uma maneira de se comunicar. E a luz piscando, né, as pessoas que estavam à volta, né, dessa mãe e tudo mais, estavam ignorando o fato do filho ter sumido e tal, chamando ela de louca, e não acreditando na narrativa, na história. E quando essa cena acontece, mostra que a mãe estava certa. De que as luzes, os sinais, né, os sons estranhos, enfim, mostra a sensibilidade de uma mãe que não perde a esperança diante da hipocrisia do outro. Alguém está tentando falar com ela, e era o filho dela, né? E o monstro ali que sai ali é a ideia do mundo invertido, né? Quando as pessoas ignoram o mal. E, de alguma forma, sinais acontecem no mundo espiritual para a gente prestar atenção. E às vezes a gente não presta atenção e ignora, né? E eu queria que você entendesse isso, para esse lado que eu queria caminhar, né? Quando as luzes sinalizam, alguma coisa acontece no mundo espiritual, que se concretiza na nossa vida, no mundo hoje, como que a gente reage? A gente ignora os sinais de Deus, a gente ignora tudo aquilo que acontece, ou a gente reflete? Ou a gente tenta perceber alguma coisa? A gente tem tido atitudes céticas ou espirituais diante do mundo espiritual, não é? E o que é mais intrigante na série é justamente isso, né? Não é a luz e os sinais que vai aparecendo, é a hipocrisia do povo em não acreditar, né? Daquelas pessoas em não acreditar o mal, não acreditar que o mal existe, não acreditar que o mal está tendo interferência no mundo deles, que o mundo invertido existe, e eles não estão ligando, não estão ajudando a mãe, não estão ajudando os personagens ali. E o legal dessa série do Stranger Things é justamente isso, que aquelas crianças, elas se unem junto com alguns adultos para lutar contra esse mal. As evidências, eles não ignoraram as evidências, eles não foram hipócritas diante do mundo invertido, certo? Mas como missão, não, nós vamos resgatar aqueles que estiveram lá. No caso, aqui no começo da série, era o Will. Então, essa negação, é que eu quero que você pegue, essa negação é a gente. Essa negação, negar a existência do mundo espiritual, negar que existem sinais que Deus dá, que há uma maneira de Ele comunicar com a gente. Quando a gente nega tudo isso, a gente está se tornando pessoas hipócritas. Exatamente é o nosso mundo hoje, né? A gente vive num mundo em que parecer bem é mais importante do que estar bem de fato. O importante é que você pareça que você esteja bem. Mas será que você está, de fato, lá dentro? Né? Então, todo esse relativismo, essas opiniões pessoais, é o pecado sendo relativizado, não é? Onde a consciência se cala. Para contribuir um pouco mais, para a gente avançar no entendimento, esse cara aqui, ó, Dostoiévski, ele vai dizer o seguinte: se Deus não existisse, tudo seria permitido. Ele parte do pressuposto de que Deus existe. Mas olha a fala dele. Se não tem tudo a ver com uma moral que não procede de nós mesmos. Eu vou aprofundar aqui para você entender para onde eu quero caminhar. Se Deus não existe, tudo é permitido. Olha o que ele vai dizer. Não é apenas uma frase sobre liberdade, sobre ética, sobre um pensamento humanista, não. É um aviso que a nossa alma vive de modo invertido. Olha para você ver as inversões dos valores. Dostoiévski, ele viveu no século XIX, ele foi um russo, e ele de fato foi um cara que ele influenciou Freud, ele influenciou Nietzsche, os existencialistas, e ele é esse cara que de fato ele conheceu a dor humana. Ele viveu isso. Os seus personagens, os seus livros contam isso. Ele foi um romancista, e ao dizer isso, ele está dizendo que a tentativa da redenção, criando-se uma moral que surge do próprio coração do homem, não é capaz de trazer liberdade, não é capaz de trazer uma regulação ética e moral para a sociedade. Você já imaginou como que a gente conseguiria trazer
uma moral santa, ilibada, pronta por nós mesmos. Se essa pessoa existisse, ela seria um Deus. Mas ela existe, Jesus, e não um humano. Então, as tentativas humanas de trazer ética, de trazer paz, de trazer moral, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. A gente está no século XXI e a gente continua estudando o ser humano e a gente não consegue resolver o problema do pecado, porque é impossível a gente resolver por nós mesmos. E é exatamente esse o foco de Paulo em Romanos 2. Aquela religiosidade vazia que tenta regular o outro com base no próprio ser humano. E o nosso erro é esse. A gente achar que a nossa religiosidade, que a gente cria a partir daquilo que a gente vive, ela tem a capacidade e a liberação de apontar o dedo para o outro, de apontar, de acusar. E a gente é igual ao outro. É isso que Paulo vai dizer. Ou seja, uma fé que fala de Deus, mas não vive diante de Deus. A gente cria uma fé pseudo-cristã, que na verdade é mais uma fé imoral que a gente cria no mundo gospel, vamos dizer assim. Então, olha o que ele vai dizer. O homem moderno, eticamente, né, tenta viver eticamente, mas sem Deus ele está preso numa moralidade vazia, sustentada pelo orgulho e pela hipocrisia. A gente não vai conseguir resolver o problema do ser humano. A gente não consegue se auto-resolver no caso de hipocrisia. A gente não consegue perceber por vezes. Deus não há referência segura. Sem Deus não há referência segura para o bem. Não há. Por mais que tenhamos boas intenções, que filósofos, estudiosos, gente que tenha boa intenção tenta desenvolver algo, não vai ser puramente bom. Sem Deus a moral se torna só aparência. E aí não adianta ter conselho de ética para cá, conselho não sei do que dali, ONU para cá. A gente não vai resolver, a gente pode diminuir, mas resolver não vai. Então não se prenda a ideologias A, B, C, D. O que pensa o governo tal, o que pensa os Estados Unidos, o que pensa a China, o que pensa... Não vai resolver. Percebe que não tem como resolver? Não vai resolver. Cada um tenta trazer a sua verdade como se ela fosse a melhor para o humano e não vai resolver. A gente começa a apresentar máscaras, tentar tapar o sol com a peneira, como a gente diz. Quando Deus não é o fundamento do nada é verdadeiramente bom. Certo? Nada é verdadeiramente bom. E aqui está o contraste, né? Aparência e essência. Pensa como isso se aplica em vários contextos, inclusive de igreja, né? Aparência e essência. Moralidade e graça, que é o que falta, e graça. A luz e sombras. São contrastes que a gente vai ver o tempo todo. E eu sempre brinco, né, que a religiosidade é o puro creme da hipocrisia, né? Quando a gente não consegue se sobressair de alguma forma, a hipocrisia vem à tona. Não era assim os fariseus? Para pensar. Os fariseus não era justamente esse povo que Jesus estava dando sinais, falando, a luz brilhando, as coisas acontecendo, e eles achando que tinham o rei na barriga, que eram superiores? Religiosidade, hipocrisia. Eles se achavam juízes. O problema, portanto, não está apenas no pecado visível, que é justamente o estereótipo farisaico. Eles achavam que pecado é somente aquilo que a gente podia ver. O adultério, orar ou não orar em público, dar o dízimo ou não dar o dízimo, e Jesus vem e quebra a perna deles e fala, opa, peraí, não é o que vocês fazem, é o que vocês são. Então é muito mais do que o externo, é o interno. E a ética tem por essa... ideia, regular muito o nosso comportamento, mas e lá dentro? Quem conhece é só Deus. Consegue entender? É só Deus que pode resolver a hipocrisia invisível do nosso coração. Só Ele sonda o que ninguém mais vê, o que ninguém pode ver, certo? E olha aí, na tentativa de viver bem sem depender da graça. Essa é a tentativa do ser humano sem Deus. Tentar resolver o problema do mundo sem Deus, sem graça, sem misericórdia. E vai falhar, todas as vezes. Sem Deus não tem como o bem
de fato ser bem, não é? Então a hipocrisia aqui que eu trago para nós é essa sombra que tenta ocultar a verdade, que tenta apresentar essa máscara, como eu falei. Vamos lá. Eu quero apresentar aqui 3 sombras espirituais, né, que nos cercam, para a gente aprofundar um pouco mais, né? Então pensa, no que Paulo está falando? Enquanto o povo apontava o dedo, né, para o outro, como se o mundo dos outros fosse invertido, né, os judeus fazendo isso o tempo todo, os religiosos e tal, vivia seu próprio mundo invertido dentro do coração. Olha como isso é sutil. Será que às vezes a gente não é assim? Ao invés de estender a mão, se a gente tivesse uma arma, a gente dava um tiro, né? Isso é religiosidade, isso é hipocrisia. E Paulo no capítulo 2 vai focar nisso, nesse moralismo sem Cristo, né? Nesse lance vazio dessa hipocrisia. Ele vai dizer, esses pagãos são terríveis. Né? A fala dos judeus que Paulo está narrando. Ou seja, nós temos a lei, nós somos crentes, nós temos um culto de manhã, nós temos tudo, nós somos corretos. E Paulo ele vai repreender esse comportamento que se aplica a nós, não é? Você que julga os outros faz a mesma coisa. Não é hipocrisia isso? Hipocrisia, a mesma coisa, isso está lá no versículo 1. Então quer dizer, a hipocrisia, gente, é um dos pecados mais difíceis de perceber. E não é à toa que Paulo deixa um capítulo, o 1 e o 2, o 2 ele fecha nessa ideia da hipocrisia. Porque parece uma roupa bonita, mas não é. Não é. Parece algo bom, mas não é. É gente que condena os outros na certeza de que tá certo essa conduta. De que está correto tolerar o próprio pecado, mas apontar o dedo para o outro. E Paulo vai responder, olha só, a primeira ideia. A sombra do moralismo. Quando a religião vira aparência. Uma segunda coisa, a sombra do julgamento, que é o que eles também viviam. Que é quando a gente se torna juiz e não pecador. A gente acha que a gente pode trocar de lugar na existência, na história. Eu saio do meu lugar de pecador e agora eu torno juiz. Outro erro. É mais uma sombra de hipocrisia. E uma terceira, a sombra da indiferença. Todo hipócrita ele é indiferente. Os fariseus era assim. A gente vê um mundo assim. Eu aponto o pecado do outro, mas eu não faço nada para resolver o problema do outro. E o meu ainda está tudo bem. É o que Dietrich Bonhoeffer vai falar da graça barata e da graça preciosa. A graça barata é aquela que justifica o pecado e não o pecador. É exatamente essa atitude desses homens, religiosos. Então a gente tem a sombra do moralismo, que é quando a religião vira aparência, a sombra do julgamento, quando a gente se sente juiz e não pecador, e a sombra da indiferença, quando já não há graça, quando a graça não nos constrange mais. E isso tem tudo a ver com a gente hoje, por exemplo, jovens que ficam se comparando na internet, escondendo a dor atrás dos filtros, atrás dos stories. É muito comum isso, adultos que vivem esgotados pela performance. Eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, não, eu preciso demonstrar que eu estou no controle. Nunca se vendeu tanta inteligência emocional, não que seja ruim, mas é porque, de fato, o que o ser humano quer é mostrar que está no controle, eu preciso me autodominar. Claro, domínio próprio é algo interessante, mas não é disso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quando a gente quer maquiar o externo, mas a gente não trabalhou o pecado do coração. Então são outras tentativas humanas, certo? Você consegue entender? Líderes e pais que se acham suficientes, autossuficientes, perderam a sensibilidade espiritual. Como está cheio disso hoje? Igrejas, líderes, enfim, não é? Eu lembro que na segunda-feira o Tiago me ligou para falar de um BO. O Tiago é presbítero da igreja, para quem não sabe. E aí eu falei, segura o BO para eu me recompor, né? Aí ele, mas por quê? Eu falei, porque eu estou com saudade da minha mãe. E aí eu chorei diante do meu presbítero. Então eu louvo a Deus pelo conselho, porque eu não preciso vender uma máscara e vestir uma máscara de um cara santo
de um cara perfeito, de que não é vulnerável, de que é Superman. Não, eu não preciso. E você também não deve fazer assim, diante de Deus e diante daquelas pessoas que você ama. Porque isso só alimenta a tua hipocrisia. Seja vulnerável. Abra o seu coração. É lógico, você não vai ficar chorando, se abrindo para qualquer um. Jesus tinha os seus mais íntimos, tinha os 12, mas quando ele estava muito mal, ele tinha Pedro, Tiago e João, lembremos disso. Lembra quando João Batista foi degolado, ele pegou, entrou no barco, saiu para o mar da Galileia, e ali ele ficou com os 3. Jesus estava enlutado porque João Batista havia sido morto pelo rei Herodes. Porque inclusive acusou o pecado, né? De adultério. E ao chegar do outro lado, Jesus enlutado, ele vai olhar para aquela gente e vai vê-las como ovelhas sem pastor. Então veja, o que curou Jesus ainda, o seu próprio luto, foi servir aqueles que estavam pior do que o luto que ele tinha. Então veja, isso é maravilhoso. Seja vulnerável, o próprio Cristo mostrou a sua humanidade. Aliás, ao se encarnar, está mais expresso do que isso, né? Então o problema não é a ausência de luz, é o medo de deixar a luz entrar. E isso não é o caminho para se vencer a hipocrisia. Deixa a luz entrar onde a sombra hoje no seu coração, deixa Deus trabalhar no teu mundo invertido. É importante você pensar e abrir o coração para isso, porque a graça em Cristo é o antídoto para a hipocrisia. Ela não apenas revela o pecado, mas ela é cura para o coração. E a gente leu, não é? Nos versículos de 1 a 5, eu trago aqui um resumo, né? Uma síntese. A hipocrisia é é uma sombra cega, que cega o discernimento. Você pode olhar, se você conhecer alguém hipócrita, essa pessoa não está percebendo o que está acontecendo no reino espiritual, no mundo espiritual. O hipócrita, ele é insensível. Todo hipócrita é insensível para as coisas do Senhor. Todo hipócrita é insensível. Ele não tem discernimento. Ao contrário disso, é o holofote da graça. A gente consegue perceber, olhar e ver o caminho da restauração. É isso que Paulo vai falar do 1 ao 5. Ou seja, olha lá, o moralista acredita ver com clareza, mas vive nas trevas do próprio orgulho. O orgulho mantém o hipócrita sendo hipócrita. A segunda ideia que Paulo traz. A verdadeira fé, a fé verdadeira gera frutos da luz. A incredulidade produz obra das trevas. Eu produzo mais trevas na minha hipocrisia. E isso está lá do 6 ao 11. Você vai perceber isso. E a ideia que eu trago é a paciência nas provações, mansidão no conflito, fidelidade quando ninguém está vendo, são obras, né? Essas obras são efeitos de quem foi alcançado pela graça. O hipócrita não vive assim. O hipócrita não tem paciência, não tem mansidão, é infiel. É só se apertar um pouco que espana, viu? Cristo é o juiz final, que a gente leu ali do 12 ao 16. Vai apontar para ele sendo o juiz e não a gente. Ele vai julgar a todos nós. Nós precisamos lembrar disso, que tem alguém sobre nós. Não é a gente que se autorregula, é a palavra de Deus que regula a moral, a fé, ao nosso coração, para onde a gente deve ir, como a gente deve caminhar. Percebam, todos os homens da história, filósofos, todos os grandes pensadores, eles não conseguiram regular. Não foi Engels, não foi Marx, não foi ninguém, não resolveram o problema. Não vai ser ninguém, não vai ser Aristóteles, não vai ser ninguém. Só tem um nome, o nome de Jesus. Esse é o caminho, e aí a gente vai perceber o quê? Cristo é a luz que revela tudo que está nas sombras. Quando a graça trabalha o seu coração, é a luz de Deus olhando e mostrando o teu caminho. O próprio salmista vai dizer, né? É lâmpada, esse a gente conhece, né? Desde criancinha, lâmpada e luz para o meu caminho. Isso é a graça de Deus para nós.
Veja, o mundo moderno tenta curar a hipocrisia com autenticidade, mas é uma pseudo-autenticidade. Não, você precisa ser autêntico e tal, mas sem a palavra, sem Jesus, sem o Espírito Santo em nós, não é possível. E essa é a notícia ruim que eu preciso te dar. Não é possível. Sem Jesus não há redenção moral, existencial. Não há como se viver bem sem Jesus. Mas a graça pode gerar essa santidade. Veja, o mundo tenta criar, né, nesse mundo de criações, né, de impressoras 3D, de carne, você já viu? Tem que ter carne assim já, de genéticas, os GMOs da vida, né? Geneticamente modificado, um monte de coisa, a gente vê tanta coisa, tanta invenção, mas não tem invenção humana para te fazer mais santo, se não for a presença de Jesus no seu coração. E essa é a síntese, a cultura diz, siga o seu coração. O que vai acontecer? Hipocrisia. A gente vai querer estar por cima dos outros. A gente vai querer ser feliz a qualquer custo. E olha o mundo do jeito que está. Mas o Evangelho, a graça responde, deixa Cristo transformar o seu coração. Pronto. Eu já não sou mais dono de mim mesmo, aliás, não devo ser, se eu já entendi que Cristo vive em mim, eu não vivo agora, eu vivo para a fé do Filho de Deus. Paulo vai nos dizer isso. Se eu já não vivo, logo eu não tenho mais as minhas vontades, eu não faço o que eu quero, eu vou fazer e deixar Cristo transformar o meu coração. Mas a pergunta que fica para nós, que eu quero responder com você é, como perceber que eu sou hipócrita? E a gente tem que encarar os nossos problemas e os nossos pecados de frente. Eu não sei o quanto você é ou não, mas pode ter certeza que eu sou, que você também é. Mas a gente não sabe o quanto, e a gente não sabe em qual área da nossa vida Jesus precisa trabalhar. E por isso que Paulo deixa esse capítulo para nós refletirmos, para que a gente faça uma autoanálise. E eu trago aqui embaixo, pequenininho, né? Mateus 15, versículo 8, vai dizer assim, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Primeira coisa, não é? Como que eu sei que eu sou hipócrita? Muitas vezes quando se faz o bem para ser visto e não por amor. O hipócrita, ele quer aparecer. Não era assim os fariseus? Não é assim os influencers, a galera aí da alta? Eles fazem tudo para aparecer. Até mata o outro. Vamos aparecer. Faz de tudo para aparecer. E a questão é essa. A segunda, para a gente pensar. Quando a preocupação é mais com a própria reputação do que com o arrependimento. É um sinal de hipocrisia. Quando a pessoa está se preocupando mais com a própria imagem, com a reputação, do que se arrepender de fato diante do Senhor. Quando eu estou preocupado mais em parecer ser bom do que de fato deixar que Deus transforme o meu coração. Sinal de hipocrisia. Mais uma ideia. Quando há dificuldade de admitir erros, nossa, eu sou assim, gente, às vezes em casa, a Laís lá, coitada da Laís. Coitada da Tábita, da Thalita, da Fran. Homens, geralmente, agora eu falo para nós, homens, a gente tem essa dificuldade às vezes. Não, só eu, os homens não têm, é só eu que tenho isso daí. Não é? Quando há dificuldade de admitir erros. Mas olha só, o pior é isso, né? Facilidade, mas facilidade de apontar o erro dos outros. São sinais de hipocrisia. Eu poderia trazer um monte aqui, vários, tá? Eu trouxe alguns para a gente pensar. Para refletir aqui, ó. Quando algo dá errado, pensa comigo, ó. Quando algo dá errado, você fica mais preocupado em parecer certo do que estar certo diante de Deus? Eu conheço muita gente que sabe muito sobre Deus. Muita gente. Sabe muito, teologicamente mesmo, fazendo muitos livros e tal. Mas pouco deixa ser moldado por aquilo que sabe, por exemplo. Conhece tudo de Deus, mas não aplica nada do que sabe. Conhece muita gente, conhece muitos livros, conhece tudo de igreja,
Como vai dizer o Norberto, né, presbiteriano do Papa Amarelo. Só que não vive nada. Eu lembro que eu tinha um pastor, já falecido, e ele falava o seguinte: é melhor você conhecer só o Salmo número 1 e viver ele, do que conhecer todos os salmos e não viver nenhum. Também conheço muita gente que usa a Bíblia para justificar os seus próprios comportamentos, e isso é o que mais tem, e não para confrontar o próprio pecado. Conheço muita gente assim, infelizmente. Mas quando você lê a Bíblia, você lê colocando munição, a Bíblia vira uma arma para você julgar o outro, né? A Bíblia está virando, você está lendo e você já está aqui mirando alguém? Ou a Bíblia, quando você abre, você está vendo você ali, como vai dizer Tiago na sua carta. Ela é uma arma ou um espelho para você? Isso vai dizer sobre a tua hipocrisia, sobre a nossa hipocrisia. Atenção, o hipócrita quer ser admirado. Agora, a gente arrependida quer ser transformada. E como eu tenho visto e vivido isso como pastor, é muito comum acontecer isso. Gente arrependida, ela busca, ela anseia por transformação, ela quer viver algo novo, uma nova história, uma nova vida, ela quer ter uma nova chance, ela fala: me ajuda, pastor, eu quero participar, eu quero servir, eu quero estar num GC, eu quero fazer alguma coisa. Ai! A gente arrependida é transformada, certo? O hipócrita chora pelos efeitos do pecado. Olha isso, ele chora porque o pecado que ele cometeu gerou algum dano para ele mesmo. Por exemplo, ele roubou, sonegou uma nota, aí a receita veio e lau. Ai, pastor, é o diabo. É nada. Parou na vaga do cadeirante, tomou multa. Ah, o Satanás está se levantando. Não está, não, eu sei que parou na vaga errada. Percebe? Então ele fica remoendo os efeitos do pecado. Agora, o arrependido, ele chora pela causa. Ele percebe que ele agiu errado, porque a motivação que fez ele errar, fez ele colher o fruto do pecado. Então, um vai no efeito, o outro vai na causa. O arrependido, ele quer que a causa seja transformada e ele não volte a cometer mais os erros. O arrependido só está preocupado com o dano que ele toma. Se ele vai perder a imagem, se ele vai perder dinheiro, se ele vai perder tempo. Consegue fazer essa separação? Então é bem por aí. O fato, gente, é que Jesus, ele não te expõe. Ao ele revelar o nosso pecado, a palavra de Deus, quando a gente abre, a gente olha para ela, a gente vai se encontrar ali, a gente vai ver o quanto a gente é pecador. Mas o propósito de Jesus não é nos expor. Quando ele revela o nosso pecado, ele está mostrando para nós e nos dizendo que a gente é amado, que a gente é valioso, porque o mesmo Deus que faz a ferida, ele cura. Ele mostra e ele cura. É igual você ir no médico e você acha que o teu diagnóstico é o correto. E às vezes a gente vai no médico assim. Então, eu já olhei no ChatGPT, no Google, médico, doutor, e eu acho que é isso. Aí o doutor olha para a pessoa: cara, não, você está tremendamente errado. Assim, a gente é assim diante de Deus. A gente acha que a gente auto se justifica. Não, veja bem, eu li aqui, e Isaías, não sei quanto, falou tal coisa. Ah, eu não estou tão errado assim. Aí eu vou perguntar para o presbítero, para o pastor político, porque no grupo ele fala: então, veja bem, você está errado. Como assim? Isso acontece demais. Mas veja, Jesus, ele nos apresenta quem somos, mas mais do que quem somos, ele apresenta quem ele é. E quando a gente entende quem ele é, o arrependimento passa a se tornar verdadeiro e verdade na nossa vida. Agora, quando a gente não sabe quem ele é, não adianta a gente querer se autoconhecer. Você pode fazer todo o curso que você quiser de autoconhecimento, você só vai resolver o teu problema de questões pessoais e humanas. Mas no âmbito espiritual, nenhum autoconhecimento vai revelar quem é o Salvador para você. Foi assim que aconteceu com Pedro.
Em um momento ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro momento, Jesus fala, cala-te, Satanás. Fica quieto, Pedro, você não sabe o que você está falando. Então veja, a gente precisa de Jesus em cada instante da nossa história para a gente ir se conhecendo. Quando a luz de Cristo entra, o arrependimento deixa de ser dor, se torna caminho de paz. E essas 3 perguntas para a gente pensar, olha aí, qual parte da tua vida você ainda não deixou Deus te iluminar? Qual parte? Peça para o Espírito Santo hoje, Espírito Santo ilumina onde eu não estou conseguindo ver, enxergar. Eu preciso ser transformado, eu quero me arrepender. A segunda ideia, onde você diz, está tudo bem, mas por dentro está em ruínas. Onde que você diz que está tudo bem, mas por dentro está em ruínas? Cuidado com os achismos. Talvez você está muito errado e você está achando que você está muito correto. Só o Evangelho, só a palavra de Deus, só o relacionamento com Jesus que vai revelar o teu nível. E uma última ideia, né? O que você pode fazer agora para ser luz na vida do próximo? Aqui veja, o aspecto da missão. Já servindo o próximo. O que você pode fazer para ser luz também na vida do outro? Lembra que a gente falou na primeira mensagem? Não é apenas eu sair do mundo invertido, é eu tirar quem está lá. Isso rola na série o tempo todo, não é? E não é diferente com a gente. Deus não nos chama apenas para sairmos das trevas. Pedro vai falar isso, né? Nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas para alcançar. Salvos para salvar, salvos para alcançar, salvos para abençoar. Alcançados para alcançar. É sempre assim essa dinâmica. À mesma medida que você foi agraciado, você vai procurar levar essa graça para o próximo, para o cônjuge, para quem trabalha com você. Essa é a dinâmica do reino. Quando a luz entra, o arrependimento deixa de ser dor. Então aquele medo de você ter que se arrepender, ai, que será que Deus vai fazer com a minha vida? Será que Ele vai me moer, pastor? Para com esse medo, porque esse medo não é a realidade do reino. O arrependimento vai te moldar ao caráter de Jesus, isso vai te trazer paz. Confesse o teu pecado. Confesse, seja vulnerável, procure alguém, fale com alguém, procure mudar de vida. Esse é o caminho. O primeiro sermão de Jesus foi arrependimento. O sermão da vida inteira de João Batista era arrependei-vos. Está chegando, está próximo o reino de Deus. A hipocrisia é o caminho contrário do arrependimento. Você consegue perceber agora? Depois de tudo que a gente falou? Gente hipócrita não é gente arrependida e nem quer ser. Está longe. O pecado está reinando e acha que está tudo bem. Falando em máscara, lembra do Máscara, do filme mesmo? O cara é um cara gente boa, tudo, ele coloca aquela máscara, como é que chama? O Icps, né? Acho que é isso. Eu lembro do cachorrinho que é Milo, que todo mundo coloca nome de cachorro de Milo, né? Na época, né? Agora depois foi Rex, cada época tem o seu, né? Mas lembra, na hora que ele coloca aquela máscara, ele se transforma e tudo que era ilegal passa a ser legal, tudo que era imoral virou norma e ele chega nas mulheres, ele faz um monte de coisa errada. E parece que aquilo que está lá dentro do ser humano se externaliza. Uma excelente metáfora para a gente pensar aqui, ilustração. Essa máscara é a máscara que a gente veste diante do mundo, diante de Deus. Para a gente finalizar, para a gente resumir. Deus é justo, Romanos 2 vai falar de um Deus que é justo e imparcial. Você precisa guardar isso. Ninguém escapa do juízo de Deus. Certo? A aparência de piedade não nega, não engana o Senhor. Você pode tentar enganar quem está do seu lado, mas ao Senhor você não engana. Não engana. Olha lá, ó, versículo 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Certo? Segunda coisa, Deus é paciente. Se arrependa logo.
Ele é bondoso, a bondade dele é para te dar tempo para você se arrepender. Porque ele é um Deus irado contra o pecado e contra o pecador. Mas ele ainda é bom. E por isso ele te dá a chance, te dá tempo, oportunidades para se arrepender. Não saia daqui sem meditar sobre essa ideia. Não percebes que a bondade de Deus te conduz ao arrependimento? Versículo 4. E a terceira ideia, lição, o Evangelho expõe não apenas o que fazemos, não é o externo, mas quem somos. E aqui está o cerne da teologia de Cristo, não é? É quem somos. Do 12 ao 16. O dia virá em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos de cada um. Então não adianta esconder. Se rasgue diante de Deus. Peça perdão se tiver que pedir. O verdadeiro julgamento é interior. A hipocrisia, olha só essa frase, a hipocrisia é o teatro da fé. Fuja dessa encenação, no nome de Jesus. A hipocrisia é um teatro. Diante de Deus, não tem como você se esconder. Não há. Cuidado, se você se sente bem quando o outro cai, se você comemora a derrota do outro, isso é hipocrisia. Cuidado. Cuidado com palavras santas e louvores da boca para fora. Cuidado. Jesus quer transformar o nosso coração. Ele quer transformar cada atitude que nós temos. Para que Ele seja glorificado. Para que a gente seja transformado. E para que o próximo seja abençoado. Abaixa tua cabeça, vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos por essa manhã, nós te louvamos pela tua graça, pela tua presença. Nós te adoramos porque o Senhor é um Deus que nos ilumina a vida, a mente, o coração. E nós te adoramos porque, por mais que seja dolorido, difícil, confrontante a gente ter que lidar com o nosso pecado, com muitas vezes a hipocrisia do nosso coração, o bom é saber que por meio do Evangelho há esperança para nós. Que o Senhor na cruz, o Senhor iluminou o nosso caminho, perdoou a nossa hipocrisia, restaurou a nossa vida, o nosso relacionamento com o Senhor. Pai, eu oro nessa manhã, para que se alguém tem caminhado longe da Tua presença, longe em condutas, longe em palavras, longe no coração, mas anda numa atitude hipócrita, numa atitude de máscara, numa atitude de achar que está tudo bem. Oh Deus, no nome de Jesus, moa essa pessoa para que ela volte para o Senhor. Se preciso for, que o Senhor possa moer a todos nós, para que nós possamos nos encontrar com o Senhor de forma genuína, autêntica, verdadeira, restaurados, renovados, transformados por quem o Senhor é. Pai, perdoe os nossos pecados. Perdoe, ó Pai, a nossa incapacidade de resolver a ética, a moral e achar que do nosso jeito as coisas vão dar certo. Nos perdoa. Nos perdoa porque quando agimos assim, nós negligenciamos o poder do Evangelho, quem o Senhor é, o Teu sacrifício na cruz. Pai, nos coloque no nosso lugar. Coloque no nosso lugar de pecadores e que nós possamos responder à altura de quem o Senhor é. Nos perdoa, Senhor. Nos leve, ó Deus, de um coração hipócrita para um coração arrependido, carente, dependente, totalmente relacionável com a Tua presença. Transforma cada um dos meus irmãos aqui nessa manhã. É que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém.